Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje eu vim falar sobre um jogo, At the Hands of an Angry God. É um jogo, é um RPG um pouco diferente, tá? Ele foi escrito por Wilson Zorn e eu comprei o PDF dele. E o jogo ele vem com vários arquivos para você, inclusive ele vem com vários cenários para você poder jogar e etc. É um jogo bem interessante, é um jogo bem diferente, que ele vai trabalhar com uma dinâmica um pouco distinta dos RPGs convencionais. Então ele vai trabalhar aqui com o primeiro ponto. Os personagens os jogadores eles não interpretam um personagem, eles interpretam uma família, né? Então, quando fala nesse sentido, eles vão interpretar uma família que está junto com outras famílias tentando criar um mundo melhor. Por isso que é um jogo que ele fala, né, de construção de utopias. Então, imagine peregrinos que chegam numa terra prometida e começam a reconstruir o mundo deles. Imagine então uma sociedade de vikings que chegam a um local específico, a uma terra, e começam a plantar e construir a vida. Imaginem, o livro ele traz vários exemplos, né, de como que esse mundo pode ser construído. E então todos os jogadores vão interpretar uma família, uma família, não necessariamente uma família. Por exemplo, ele dá um exemplo que você pode interpretar animais, né? Quase como Revolução dos Bichos, um com os porcos, outros com os cachorros, quer dizer, com grupos específicos que ele chama de família, e todos eles vão se reunir, tá? E um dos jogadores vai ser o destino, tá? Um dos jogadores vai ser a pessoa que define o que é, como é, as ações, como serão os desafios que os jogadores vão enfrentar. Então, no primeiro passo, todos sentam na mesa e decidem que mundo eles vão viver, qual é a realidade. É futurista, é fantasia medieval, são elfos que fugiram para o submundo, estão construindo uma sociedade, enfim. Após essa definição de que mundo é, os jogadores então, os jogadores eles vão distribuir tokens. Tokens são marcadores, tá? Às vezes que eu joguei, eu usei dados que não sejam D6. Então eu peguei D10, peguei D4, e esses dados então eu usei como marcadores. Por quê? Porque o jogo ele usa, os seus testes são todos em D6. Todos os testes são feitos em D6 e os marcadores, os tokens, são outros dados. Você vai colocar 12 pontos para a comunidade, distribuir outros 12 entre a família, e o destino vai ter 16 para desafiar. Então o destino vai falar, olha, veio uma seca, e aí ele escolhe 3 dados, por exemplo. Eu vou colocar de desafio 3 dados. Aí os outros jogadores vão falar, tá, eu vou tentar vencer você com 2 dados. Eu vou tentar vencer você com 8 dados, enfim. E aí, só que aí você vai contar a quantidade de dados que você tem, e conforme o resultado a história vai sendo criada. O jogo é só isso? Não, o jogo tem mais coisa. O jogo, quando você cria, você distribui os tokens, né? Que os tokens eles são as chances, né? A chance de você ter um sucesso contra o destino. Aí cada jogador, depois de criarem o mundo, eles vão criar de 7 a 10 princípios da nova comunidade, que seja não roubar, não pode aceitar estrangeiros, ou todo visitante deve ser bem recebido, humanos não são tolerados, enfim. E aí, cada jogador ele vai ter uma ficha, e essa ficha de personagem não, desculpa, da família, vai ter um espaço para você colocar seus tokens. Então você vai pegar seus dadinhos tokens, e quando você usa, você coloca eles aqui. Você vai colocar junto, então, qual a sua família,
3 personagens da sua família. Você vai colocar princípios da sua família que podem ser contrários aos princípios da comunidade, e essa é uma das coisas divertidas desse jogo, que é você entrar em contradição. Você vai colocar algumas informações, depois o outcome, que significa basicamente o que se tornará a sua família depois que vocês tentarem, né, que vocês jogarem, que vocês chegarem ao final do jogo. Qual é o destino dela? Então toda a família vai ter essa ficha, e o jogo, então, você vai poder começar. Aí entra a primeira questão. O jogo se inicia e os jogadores, eles têm cartas. Esse jogo você vai precisar também de um baralho, tá? O baralho tem uma coisa interessante. As suas ações, você pode... o destino vem, coloca um desafio, mas você pode primeiro estabelecer uma crença. Veja bem, estabelecer uma crença não é que ela seja real, mas é que seja a sociedade acredita nela. Então, você recebe um número de cartas, você vai ter na sua mão a quantidade de outras famílias. Se tem 3 famílias, você tem 3 cartas. Se você tem 2 famílias, você e mais 2 famílias, 2 cartas, e assim sucessivamente. Nesse sentido, as cartas pretas, elas são positivas. O que as cartas positivas significam? Quando você joga uma carta positiva, você transforma um resultado qualquer em um 6, um sucesso máximo, tá? Cartas negativas, você pode usar para os seus adversários em carta vermelha. Por exemplo, nós descobrimos que a família X, né, nós descobrimos que os porcos são autoritários, ou as pessoas viram a ação dos porcos como autoritária, ou as pessoas viram que os porcos, eles têm uma atitude que contradiz os princípios. Talvez não contradiga, mas é uma crença que está se criando. Então você pode simplesmente colocar a carta para outra família, ou o mais interessante, para si mesmo. Começaram a nos achar arrogantes. Começaram a desconfiar das nossas crenças. Começaram a... Enfim, você pode colocar o positivo e o negativo em quem você quiser, inclusive em si. Se você não quiser, você descarta as cartas. Tá? E aí, se você não aceitar, você pode fazer um desafio. Alguém falou, viram vocês como covardes. E aí você fala, eu desafio. E aí, jogador com jogador, eles vão escolher a quantidade de tokens e vão jogar. Quem for bem sucedido vai impor, né, a versão da história. Ou seja, se o acusador for bem sucedido, a crença pegou. Se não foi, a crença morreu. Então você pode se defender, mas você também pode atacar. Tá? Então, basicamente, o jogo lida com essa questão das cartas e os dados. Como funcionam os dados? Você joga os dados, o maior número, 6 e 5, o 6 ganhou. E se tiver 6 e 6, você parte para o segundo dado. 6, 6, 6, 6. Então você vai para o terceiro dado. 6, 6, 5, 6, 6, 4. 6, 6, 5 ganhou. Tá? Tem alguns detalhes aqui, se o jogador tem 1, se o jogador tem 6, mas são detalhes bem específicos aqui nesses desafios que agora não vale a pena. Dê uma olhada no livro. É um livro bem interessante. Tá? Ele traz... Às vezes que eu joguei, trouxeram cenas inusitadas, emoções muito interessantes. Então eu aconselho, é um jogo que eu aconselho. Mas, enfim, com o final do desafio, né, em determinado momento, você pode também pegar o pool da comunidade, né, os tokens da comunidade, quando você enfrenta um desafio.
as famílias podem fazer alianças, podem romper alianças, e até que no final do jogo, a última cena é a cena do julgamento. Aí você precisa de o fate, né? O destino, que seja alguém que tenha um pouco de criatividade para criar os desafios. Olha, veio uma enxurrada, vieram inimigos, surgiu... É uma tentativa de criar o tempo todo algum desafio que coloque em xeque as famílias, né? A fuga o livro fala fuga de refugiados, descoberta de novos minérios ou a destruição de um tipo de minério, tudo isso daí para gerar uma comoção, ou seja, a chegada de um dragão na aldeia, o que as famílias vão fazer, o que os grupos vão fazer, o que os magos vão fazer, o que os guerreiros vão fazer. Então você cria essa mecânica e você cria essa parte coletiva, né? Até que em determinado momento os jogadores eles vão para a última rodada, que é basicamente o dia do juízo, né? o final, em que é o desafio final, e que você vai definir o destino de cada família. Então o destino de cada família será basicamente vai ser um teste, todo mundo vai testar e vai usar as cartas, tá? Aí as cartas pretas e cartas vermelhas, elas vão ser usadas para fazer essa definição. Quem tiver os melhores números vai poder definir a sua posição, e assim sucessivamente até quem tiver os piores números, que seja foi expulso da comunidade, tornou-se um líder espiritual da comunidade, tornou-se o rei, né? Os jogadores eles vão poder escolher, vão poder selecionar. É um jogo bem interessante, é um jogo bem diferente. É uma experiência inusitada, assim, a ideia de você poder interpretar os 3 personagens, ao mesmo tempo que você dá esse direcionamento das crenças, das cartas. Então, aconselho bastante. É um jogo que você vai se divertir, é inusitado. Eu vou colocar o link do jogo aqui na descrição, tá? Para quem quiser comprar. Vale muito a pena esse exercício de uma reflexão de um jogo coletivo, de um jogo social, que exige dos jogadores essa criação não só das ações, mas também das concepções coletivas em relação a eles, e até onde a utopia chega, até onde a utopia ela acaba se construindo, acaba se fortalecendo, ou até mesmo onde ela rui. Ok? Bom, gente, é isso. Tchau, tchau.